Fui ao Atacama pela primeira vez em 2011, lá pelo fim de setembro já era primavera e o clima estava perfeito. Eu não aproveitei muito porque eu tive uma crise de cálculo renal naquela viagem, mas esse é assunto para outro vídeo. Agora eu quero falar com vocês sobre a época certa de ir para o Atacama. Sempre que eu toco nesse assunto, aparece um piá engraçadinho, dando aquela pérola perfeita. A melhor época para ir para o Atacama é quando a gente tem tempo e tem dinheiro. Será? Eu não vejo dessa forma, até porque eu retornei ao Atacama uma dezena de vezes e já que eu me tornei guia de mototurismo, escolher a data certa para proporcionar aos meus amigos uma viagem prazerosa e segura sempre foi prioridade. Veja, pegar um ou outro dia de chuva numa viagem grande é quase inevitável, mas eu entendo que viajar de moto é uma atividade contemplativa. De moto eu quero ver a paisagem e a gente tem que combinar, né? Fica muito mais bonita sem janelas. Chegar em destinos tops como o Atacama, uma Serra do Rio do Rastro, um Machu Picchu, o tempo tem que ajudar. Só que não é uma questão de sorte, é pesquisa e a escolha certa. Só é livre quem pode fazer escolhas. Só se faz boas escolhas quem tem boa informação. Antes de marcar a data para sua viagem, dá um Google e digita lá Índice Pluviométrico de São Pedro do Atacama. Clicando na aba Imagens, você vai encontrar gráficos como este, que visivelmente mostra a quantidade de chuvas que cai nos 3 primeiros meses do ano. Aqui, notoriamente, vemos que no mês de fevereiro chove uma média de 30 milímetros ao mês. Atenção, eu disse média. Mas acontece que nem sempre foi assim. Até uns 7, 8 anos atrás, meados de 2015, essas chuvas caíam no mês de dezembro. E os amigos que sonhavam em passar Natal e Ano Novo no Atacama se davam muito mal. Com o passar dos anos, essa monção de chuva migrou para janeiro e depois se estabeleceu há pelo menos uns 5 anos no mês de fevereiro, fazendo jus ao que é apresentado nestes gráficos. Eu sempre levei meus grupos nos meses de janeiro, março, abril e maio. Porém, todavia e entretanto, o clima global está em constante mudança. Nosso Sol está no máximo solar, apresentando as maiores atividades dos últimos 25 anos. E isso termina de bagunçar todo o nosso clima. Esses dias a minha caixa postal de e-mails e directs no Instagram não parou de reportar fortes chuvas que estão caindo no norte da Argentina, a ponto de fechar a Ruta Nacional 52. Para quem não conhece, muitos chamam de Passo Jama, embora esse seja o nome do passo fronteiriço entre Argentina e Chile. De toda forma, a quantidade de chuva que está caindo agora, na metade do mês de março, é completamente atípica e vai contra aos gráficos e históricos. E isso só não me deixou mais preocupado do que a informação que eu tive de um amigo meu que é dono de hotel em São Pedro. Eu liguei para ele ontem mesmo e perguntei como estavam as coisas em São Pedro do Atacama, dadas as chuvas que fecharam a estrada com escombros ali na altura de Susque, na Argentina. E ele me acalmou, dizendo que por lá estava tudo tranquilo. São Pedro do Atacama estava de boa, com um tempo bom, aberto e firme. Só que aí eu fiz uma outra pergunta que me deixou intrigado. Eu perguntei para ele se em fevereiro as chuvas fortes caíram como de costume. E ele me disse que não, que este ano eles tiveram um mês de fevereiro mais seco dos últimos 5 anos. Para pensar comigo, há 10 anos atrás essas chuvas caíam em dezembro, depois migraram para janeiro e se estabeleceram depois em fevereiro. Agora tivemos um mês de fevereiro seco e março se apresenta com fortes temporais que vão muito além desses 30 milímetros que o gráfico apresenta. Eu acho, baseado na minha experiência de Atacama, que essas monções de chuva estão novamente em movimento e agora se apresentam no mês de março. Como é que a gente pode comprovar e afirmar essa mudança? Observando as chuvas no decorrer deste mês e analisando as chuvas de 2025. Eu estava pensando em levar um grupo para Atacama em março de 2025. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu encerrei as minhas atividades de guia para dar uma volta no mundo pelos próximos anos, mas eu consigo uma folguinha nos meus planos e fujo para São Pedro. Mas, diante do ocorrido,
eu não estou afim de pagar para ver não. Se eu levar um grupo em 2025, ou eu irei em janeiro ou em abril. E eu sugiro que você faça o mesmo, porque não é simplesmente pegar uma chuva no caminho, é ficar ilhado, sem poder avançar, gastando seu rico tempo e grana, presos em um lugar onde tudo vai começar a faltar e ficar mais caro em pouco tempo. Faça seu planejamento com essas datas para 2025. Agora, se você já está indo para lá nos próximos dias ou semana, tenha um plano B, um outro caminho, embora não sejam muitos. Tirando a Ruta 52, como eu disse, chamada de Passo de Jama, nós temos paralelo a ela o Passo Sico, só que são mais de 350 km de areia e cascalho. Não é rípio. Rípio são pedras redondas que só acontecem na Patagônia, ok? Outra saída é mais longe, é descer via Chile até Copiapó e cruzar a fronteira da Argentina pelo Passo São Francisco. Só que o problema é que naquela região as chuvas também estão fortes. Para vocês terem uma ideia, Mendoza é uma cidade famosa pela produção dos vinhos e os caras usam o degelo das montanhas para irrigar as plantações porque não chove. E olha isso, choveu 200 milímetros em poucas horas, a coisa de 2 semanas. Eu não quero tocar o horror, tá? E nem desestimular você a realizar o teu sonho. Eu quero que você faça isso com segurança. Então pondere, pesquise e planeje. Lembre-se, ser livre é poder fazer escolhas. Se você não tem como sair de um lugar, você não está fazendo escolhas, você não está sendo livre, ok? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a pensar diferente de alguma forma. Se você conhece alguém pensando em ir para o Atacama, compartilhe esse vídeo com ele, deixa seu like para mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e comenta aqui embaixo se você já foi ou está se planejando para conhecer esse lugar incrível que é o deserto do Atacama. Beleza? Fiquem em paz e boas estradas sempre.